Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu quero começar por cumprimentar o Sr. Presidente da RTP, Dr. Guilherme Fonseca, e a Dra. Teresa Pinhatelli também, pela vossa presença. E penso que estamos numa oportunidade para que algumas das matérias, a propósito desta situação de interrupção das emissões em onda curta da RDP Internacional, possam ser clarificadas e até algumas, eu diria, perplexidades que resultam do contexto em que esta decisão é tomada e da forma como se leva a cabo uma medida como esta, com as implicações e as repercussões no plano concreto, imediato, atual e no futuro próximo. E assim, não me proponho colocar à administração da empresa as mesmas perguntas que coloquei esta manhã ao Sr. Ministro, para depois eventualmente comparar respostas. Não se trata disso. Trata-se de, até com a vantagem das audições que realizámos até agora, durante o dia de hoje, ir a algumas das matérias que neste quadro suscitam interrogação e suscitam até, em alguns casos, alguma estranheza. A primeira delas tem a ver com o propósito anunciado pela própria empresa e o contexto desta suspensão provisória das emissões da RDP Internacional, que é de avaliação. O propósito é para avaliação que se faz esse interromper das emissões. E estando nós numa situação em que acabamos de ouvir o Sr. Provedor do Ouvinte dizer-nos que dentro da empresa nenhuma circunstância nos permite tomar conta de alguma avaliação que esteja a ser feita, nenhum grupo de trabalho foi ativado, nenhum conhecimento foi procurado junto de diversas entidades que poderiam também dar um contributo para essa avaliação que foi anunciada. Bom, avaliação até agora nada. E isto não é desmentido pelo Sr. Ministro Miguel Relvas hoje de manhã. A perspectiva que nós temos da parte do Governo atual é que esta é uma decisão do início do ano, do Governo anterior, do então Sr. Ministro Jorge Lacão, com a chancela do Sr. Ministro, portanto, que dá o acordo a uma proposta da administração da empresa, com base instruída num conjunto de fundamentos do ponto de vista económico-financeiros e de gestão. Portanto, estamos perante uma matéria estratégica e de gestão relativamente à empresa, que depois mereceu a concordância política do Ministro da Tutela. E neste quadro há uma avaliação que se espera que existisse e que não temos conhecimento. Avaliação não no sentido de qual é a poupança, e também iríamos aí. A poupança efetiva dos tais, o Sr. Ministro diz 1 milhão, entretanto nós tínhamos ouvido 860 mil, 850 mil euros por ano. Eu admito que a diferença aqui esteja na grelha anterior para a grelha última, digamos, para a grelha última que estava em vigor a quando da interrupção das emissões. Portanto, houve uma poupança de 1 milhão para 850 mil e de agora, supostamente, é essa a poupança que se fará, mas com uma situação que é a pergunta colocada. Vai-se pretender extinguir postos de trabalho, mandar gente embora, deixar as instalações ao abandono? Porque só assim é que aquilo que custa X passa a zero. Há a segurança das instalações, há a manutenção das instalações, há pessoal que estava ao serviço naquele centro emissor e que saiu. E, portanto, a visita que nós tivemos também com a contribuição da RTP e com os seus responsáveis técnicos, que deram uma explicação e uma informação de grande qualidade, que instruiu e que permitiu consolidar conhecimento para este trabalho e para este acompanhamento, que foi da maior importância a visita que o PCP realizou ao centro emissor de onda curta. E com essa colaboração dos responsáveis da RTP, nós pudemos, de facto, verificar a capacidade que existe de uma forma de importância estratégica e de capacidade estratégica. Ora, se não há essa avaliação, se o provedor do ouvinte teve, segundo a informação que nos foi dada agora, foi instado a dizer o número de mensagens que tinha recebido.
E, entretanto, há todo um conjunto de redes e de contactos e de entrevistas e de comunicação social na diáspora que foi dando nota da reação e do descontentamento de camionistas, de pessoal embarcado nas marinhas mercantes, de compatriotas nossos na diáspora, etc, etc, etc. Bom, neste momento, eu penso que a primeira pergunta que se coloca é esta, é que avaliação é essa que resulta numa coisa que parece muito mais um facto consumado a manter-se e a eternizar-se. E já agora uma pergunta telegráfica, e com isto termino, Sr. Presidente, que tem a ver com o cumprimento do contrato de concessão do serviço público. Portanto, eu coloquei um enquadramento e uma questão de âmbito mais geral, mas há uma pergunta muito concreta. É que no comunicado da RTP, no site da RTP, o texto termina com esta frase: esta medida, pelo seu caráter temporário, e eu repito, pelo seu caráter temporário, não representa qualquer alteração ao contrato de concessão do serviço público de radiodifusão sonora vigente. O que eu lhe pergunto é o que é que isto quer dizer. Se isto está a implicar ou não alterações ao contrato de concessão de serviço público que estejam em preparação enquanto nós discutimos caráter temporário do que quer que seja. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Eu, retribuindo, fazendo a outrem aquilo que já fizeram por mim, vou dar um momento do tempo de resposta para que possa responder à pergunta do deputado Adolfo Mesquita Nunes, no sentido de dizer que empresas são essas, tantas que estão a encerrar, porque acabou por não dizer. É que nós já ouvimos falar em Deutsche Welle umas 40 vezes. Já ouvimos falar em BBC de uma promessa de reduzir que ainda não se concretizou, passado de 500 horas por dia para menos 15%, enquanto a RDP parece que emite 200 horas por semana. Agora, mais do que isto, não temos ouvido muito. Relativamente aos ouvintes, aos potenciais ouvintes de emissão em português, parece que deixam de ouvir em onda curta a RDP Internacional, e poderão aceder a outras emissões em língua portuguesa, pelo que eu percebi, uns 12 ou 13 países cujas emissoras continuam a emitir em português, o que é relativamente embaraçoso do ponto de vista de um país que terá os seus falantes da sua língua materna a ouvir a emissão em português de outros países, quando o seu país natal não tem essa emissão. Eu não sei se conseguiu, se esta leitura foi clara o suficiente, mas penso que sim. Gostaria de solicitar ao Sr. Presidente se pode fazer a gentileza de deixar, e com os serviços muito rapidamente isso é possível tratar, uma cópia desse relatório de janeiro de 2010 que citou, que eu penso que é um elemento muito interessante, porque ninguém tinha ouvido nunca falar desse documento, e gostava de... penso que haverá certamente informação importante. Eu gostava de fazer mais uma pergunta concreta. Falou em 190 tomadas de posição que a administração da empresa tomou conhecimento e disse que os elementos que têm não fazem mudar a opinião que a empresa tem. Eu pergunto que elementos é que fariam mudar? A partir de quantas pessoas é que começaria a fazer sentido alterar esta orientação? A partir de que tom de linguagem, olhando para a questão, a partir de que tipo de situações, olhando para a questão qualitativa, pelo conteúdo, a partir do que é que vale a pena a gente colocar o que quer que seja? A partir de quantas pessoas é que as pessoas são ouvidas? E quando diz que existe uma interpretação, ou digo eu, que existe uma interpretação por parte da RTP e dos governos quanto à ausência de reclamações pelo silêncio rádio, digamos assim, de 3 meses daquela situação do ano passado para a África. Eu já disse isto com outras pessoas em audição, digo-lhe ao Sr. Presidente, é que provavelmente aquela maneira de tomar decisões e levá-las à prática sem que se saiba pode trazer menos problemas do ponto de vista mediático e do ponto de vista público, mas isso não é bom sinal. Não se soube que estavam há 3 meses, que estiveram durante 3 meses sem emissão de onda curta para a África. Não se soube. As pessoas que lá estavam, que recebiam a emissão em onda curta, e só em onda curta certamente, porque as outras não deram por nada, porque continuaram a receber em FM, lá na cidade da Praia, lá em Maputo, continuam a receber em FM, a RDP,
pela tal rede de retransmissores que envia a emissão, e aqui permita-me, eu não sei se estou a errar, mas algum de nós estará errado, é que eu acredito que dificilmente se consegue enviar a emissão para toda a África com uma rede de retransmissores FM em 4 ou 5 capitais. Para toda a África não será, Sr. Presidente. Para toda a África é com a onda curta. E a rede de cabo que existirá em Luanda e mais em alguns sítios também não é assim tão universal quanto isso. E aí entramos na questão do serviço público. Porque quando o senhor diz, se a decisão em definitivo for de fechar a emissão em onda curta, então a lei tem que ser alterada. Eu agradeço muito. Porque isso é como dizer, bom, se a decisão for de continuar a conduzir a 200 a hora, o Código da Estrada tem que ser alterado. Isto só vem confirmar que isto não está a ser cumprida a lei. Ou estará a título excepcional no contexto em que nós anunciamos que tem um caráter temporário. Tem um caráter temporário e, portanto, isto dá tempo para se alterar a lei. Há aqui uma perversão qualquer do ponto de vista da prestação e do cumprimento de uma missão, de um prestador de serviço público, de uma estação pública. E quando nós verificamos que há uma ideia de que com o acesso à internet a audição da RDP Internacional se faz lindamente, e eu acredito que em Lisboa, em Paris, em muitas cidades do mundo, onde o acesso à internet se faça regularmente, onde não haja uma coisa chamada geoblock, que agora não temos tempo para explicar o que é o bloqueio do acesso à internet em termos de direitos de autor, já não estou a falar de censura política. Esse tipo de situações, só a onda curta é que resolveria. Mas parece que no meio do mar a banda larga não anda muito boa, Sr. Presidente. A ligação à net de banda larga não está assim grande coisa no meio do mar. Parece que os camionistas com os portáteis em cima do tablier não estão a receber muito bem as emissões de onda curta. Da RDP Internacional. E, portanto, eu faço justiça numa coisa. Eu não confronto, termino com esta ideia, Sr. Presidente. Eu não quero confrontar o Sr. Presidente da RTP com o tipo de perguntas que se faz ao Ministro, porque, em termos de gestão e de estratégia da empresa, esta é a discussão que estamos a ter. Mas há perguntas que eu aqui não faço. Fiz de manhã e continuaremos o debate político na esfera política, que é o tal problema de a partir de quando e com que exigências é que nós assumimos cumprir uma missão e assumir uma despesa para fazer frente às exigências dos nossos compatriotas e de um potencial de expansão da língua e da cultura portuguesa que esta ferramenta permitia até 1 de junho cumprir no contexto da lusofonia e no contexto internacional. Muito obrigado, Sr.